A gente discutindo e aprofundando cada vez mais o conceito da questão social, que, como a gente vem vendo, é um conceito muito importante, é central para o serviço social, é o nosso objeto de trabalho. Por isso que ele é tão estratégico para a gente, porque se a gente entende bem ele, a gente vai entender vários aspectos da profissão, a história, como a profissão se relaciona na sociedade, o trabalho, as respostas profissionais, enfim, vários elementos muito importantes para a tua aprovação em concurso público e melhor também para a tua prática profissional, né? Porque você, além de passar no concurso, você já está pensando lá na tua atuação, não é verdade? Pois bem, olha só, a gente viu anteriormente nas últimas aulas que a questão social, eu vou aqui escrever, tá, gente? Que a questão social, ela é desigualdade e rebeldia. Ela representa essa contradição entre o capital e o trabalho no acesso à riqueza socialmente produzida. Nós temos uma riqueza que é produzida por uma maioria e apropriada por uma minoria. Esse acesso desigual à riqueza socialmente produzida vai trazer um processo, né, de reclamação do ponto de vista de que eu faço e não recebo para a melhoria das condições de vida. Essas lutas sociais vão exigir um enfrentamento. O enfrentamento da questão social é feito à base de coerção, de consensos, visa justamente construir respostas sistemáticas. Então, nós temos a questão social e dela vai surgir também as reivindicações. Ela também é a barbárie, a desigualdade, a fome, mas é também a oposição a essa fome, a essa barbárie. São as requisições sociais. Essas requisições, elas poderão ser transformadas em ações sistemáticas que nós denominamos de políticas sociais. Essas políticas sociais, portanto, são tanto conquista quanto concessão, do ponto de vista que são estratégicas para a manutenção ideológica e econômica do sistema capitalista. É nessa tensão entre questão social, entre requisições, entre direitos, entre afirmações, entre conformismos e inconformismos que reside a atuação do assistente social. Então, o assistente social, ele só passa a existir enquanto profissão, enquanto trabalho inserido na divisão social e técnica especializada do trabalho, a partir do Estado enfrentando as expressões da questão social a partir de política social, que é o nosso mercado de trabalho. Enquanto a questão social é o nosso objeto de trabalho. Nós também vimos que tanto a questão social quanto a política social, elas fazem parte
do sistema capitalista, dessa era moderna capitalista, que a pobreza que reside no sistema capitalista e a desigualdade econômica presente nesse modo de sociedade não é qualquer desigualdade. É uma desigualdade que parte do pauperismo. Então, a questão social ela é extremamente relacionada à sociedade capitalista. A gente viu esse processo histórico dos conceitos, da leitura que o marxismo faz enquanto pauperismo. Portanto, de qual é o papel da política social nesse cenário de mediar essas relações e correlações de forças, né, em presença, já que o Estado representa tudo isso, mas ao mesmo tempo ele busca garantir os superlucros e, de certo modo, também atender às condições mínimas de sobrevivência da classe trabalhadora a partir dos direitos. O assistente social está envolto nisso tudo. E a gente tem como característica básica da questão social que ela pertence ao sistema capitalista. Afinal, o pauperismo nada mais é do que essa desigualdade, essa extrema pobreza, não ligada à escassez, mas à acumulação de propriedade privada. Então, o capitalismo aqui vai ser central para entender, então, o que é questão social, o que são desigualdades sociais, o que são resistências a essas desigualdades, como as políticas sociais se relacionam com elas, e bem como tudo isso impacta o trabalho do assistente social. Certamente, conforme o capitalismo vai se transformando ao longo da história, conforme as lutas sociais e essas relações entre as classes também vão se moldando a partir de conjunturas econômicas, de processos de produção e reprodução social que estão o tempo todo mudando no sistema capitalista, isso vai transformando a questão social e isso também transforma as respostas que se dá às expressões da questão social, porque ela é cambiante, ela é dinâmica e envolta do processo da realidade social. E lembrem-se que a questão social é o elo do serviço social com a realidade. Portanto, se temos mudanças, novas configurações, novas determinações, ou o que a gente chama de novas expressões da questão social, isso resvala, isso rebate, isso tem consequência no serviço social, tanto enquanto participe da realidade social, mas também como isso impacta nas respostas profissionais. Haja vista que para poder enfrentar a questão social, o assistente social, sobremaneira, necessita das ações, dos programas, dos projetos, dos direitos viabilizados através das políticas sociais. Então, num cenário contemporâneo, nós teremos mudanças no trato da questão social, nas próprias configurações da questão social, que vocês poderão ver de uma forma mais profunda no módulo que fala sobre crise do capital, reestruturação produtiva, essas novas configurações do mundo do trabalho, como a plataformização do trabalho, tudo isso interfere, agudiza, radicaliza as expressões da questão social, por sua vez, dependendo do lastro político de resistência e organização política do elo trabalhador na relação capital-trabalho, as políticas sociais
poderão acompanhar ou não essas transformações, né, fazendo cada vez mais reivindicações, e isso impacta o nosso trabalho, porque, ora, se tem mais expressões da questão social e elas estão cada vez mais diversas e multifacetadas, e as políticas sociais não conseguem atender, ou melhor, não tem o propósito ou a vontade política de atender essas expressões, isso acaba impactando, né, a qualidade do trabalho profissional e as respostas profissionais que são dadas. Então, o objetivo principal desta aula é que mostrar as expressões contemporâneas da questão social, como isso impacta na compreensão, na atuação profissional, no trabalho, na própria realidade, na própria vida humana. Tranquilo? Vamos seguindo aqui, tá? Eu começar a trazer para vocês uma citação, tá? Essa citação, ela é do José Paulo Neto. E o José Paulo Neto, vocês sabem, ele não é a referência sobre questão social, a maior discussão dele está sobre o capitalismo monopolista especialmente, mas certamente isso se relaciona com questão social, mas ele é uma das referências junto com Mario Yamamoto. E ele fala o seguinte: o desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Portanto, não há capitalismo sem questão social. E não há questão social sem capitalismo. É uma relação que ele chama indivorciável. Se relaciona e não tem como escapar disso. Portanto, diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Ora, se a questão social é sobremaneira e totalmente relacionada ao pauperismo e à Lei Geral de Acumulação Capitalista, novas refrações do tipo de sociedade capitalista e como ela explora a força de trabalho e como ela se apropria da riqueza, isso impactará e gerará novas expressões da questão social. Portanto, diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital. Sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital, tornado potência social dominante. Então, por mais que o país seja desenvolvido, o sistema capitalista ele seja extremamente desenvolvido, ele ainda haverá expressões da questão social que precisam ser observadas. Se a gente parar para pensar hoje, um dos maiores problemas das nações do chamado capitalismo desenvolvido, que é mais o eixo europeu, o maior desafio é lidar, por exemplo, com o processo migratório de países que não vivem esse desenvolvimento e, pelo contrário, vivem a tomada do poder por autoritarismos. Então, é um exemplo de estar em todo lugar, em maior ou menor grau, e diferentes estágios produzem diferentes determinações. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capital. Não se suprime a primeira, conservando-se a segunda. Então, só é possível suprimir a questão social
quando se suprime o próprio sistema capitalista. Agora, né, a gente não sabe, tá, gente, quando que isso vai acontecer, a gente não tem como adivinhar isso. Mas o que se sabe é que quando mudarmos o sistema de exploração e de apropriação da riqueza, haverá mudanças de como a questão social existirá na sociedade. Bom, para a gente continuar, eu ainda trouxe essa citação aqui da Marília Yamamoto para a gente seguir ainda aprofundando ainda mais essa temática. A Marilda, ela vai um pouco além, porque ela vai trazer ainda refrações mais específicas da questão social. Vejamos aqui. Ela fala que a questão social brasileira, existe também uma particularidade da questão social brasileira, assim como da América Latina. Nos contraditórios tempos presentes, assume configurações e expressões que condensam múltiplas desigualdades mediadas por disparidades de gênero, étnico-raciais, mobilidades espaciais, formações regionais, disputas ambientais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização, dispondo de uma dimensão estrutural enraizada na produção social contraposta à apropriação privada do trabalho. A questão social atinge visceralmente a vida dos sujeitos, numa luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, políticos, sociais e humanos. Então a gente percebe aqui que a autora faz todo um destaque do enfrentamento da questão social, não só como desigualdade econômica ou não acesso à riqueza socialmente produzida. Certamente isso é elementar, é central, mas há o impacto disso em outras refrações, questão ambiental, mobilidade urbana, gênero, raça, entre outros aspectos. E também vai falar muito essa questão aqui dos direitos e da cidadania, que é possível enfrentar a questão social ainda com elas no âmbito do capitalismo, né, que são as políticas sociais. Porque José Paulo Neto, por sua vez, já falou que só se suprime a questão social mediante, né, um processo aí que nós podemos supor que seja revolucionário de mudança de sistema. Marilda também certamente tem essa mesma análise, só que ela vai colocar ainda, né, no molde do capitalismo, como também é possível não certamente resolver, mas enfrentar as expressões da questão social através dos mecanismos dos direitos civis e das políticas sociais. Trouxe mais uma citação da Yamamoto para aprofundar esse tema, porque ela é a autora que mais vai tratar assim de uma forma bem legal assim, na minha avaliação, na cena contemporânea as expressões da questão social. Ela vai falar que atualmente a questão social passa por um violento processo de criminalização das classes subalternas. Existe uma discussão não só no campo social, mas também na antropologia, nas ciências sociais, sobre esse processo dos pobres serem chamados como classes perigosas ou de ter o seu processo de criminalização,
Existem vários elementos que comprovam isso na realidade. Por exemplo, onde morrem mais pessoas, onde pessoas são mais assassinadas pelo próprio poder do Estado, como que o Estado julga, por exemplo, brancos e ricos como sendo consumidores de droga e negros e pobres como sendo traficantes, mesmo portando a mesma quantidade, por exemplo, de maconha. Então, isso é como o sistema ele faz de uma forma sofisticada que quem não consegue prestar atenção naturaliza de criminalizar as classes subalternas, de reforçar, e isso no Brasil ainda é mais relacionado também com o recente passado que a gente falou de escravização de pessoas negras. Então, tem todo esse processo violento de criminalização, de repressão no trato às pessoas que estão em situação de pobreza. Inclusive, se você acha que eu estou sendo leviana e você trabalhar no local público, se você for servidor público e trabalhar numa equipe multidisciplinar, por exemplo, observa como pessoas são tratadas diferentes, mais ou menos, mesmo frequentando o serviço público, dependendo da, abre aspas, classe social que ela pertence. Eu cansei de ver no meu trabalho os outros colegas de outras áreas, medicina, enfermagem, por exemplo, tratando diferente quando era uma senhora que aparentava ter um pouco mais ali de recurso financeiro, mas que morava na comunidade do lado, né? Porque o Brasil tem essa desigualdade muito pulsante e no mesmo bairro você tem elite econômica e tem, né, a classe chamada classe subalterna. Vê se as pessoas se tratam iguais. Não tratam. Então, é já uma criminalização, uma subalternização, um processo de tutela dessa população. Recicla-se, então, a noção de classes perigosas. Não mais classe perigosa será a classe trabalhadora, mas a classe que pode ser trabalhadora ou que não acessa ao mundo do trabalho. E elas estão sujeitas à repressão e até, se for o caso, à extinção, né? Quantas pessoas não já morreram por acidentes policiais ou confusões policiais e há provas e provas e provas que a pessoa era inocente, mas calhou que o Estado achou que não, então era melhor extingui-las. A tendência de naturalizar a questão social sempre foi assim, sempre será. É acompanhada da transformação de suas manifestações em objeto de programas assistenciais focalizados de combate à pobreza ou em expressões da violência dos pobres, cuja resposta é a segurança e a repressão oficial. Então, o que Mario Yamamoto está falando é que na contemporaneidade que há uma desregulamentação do Estado, o neoliberalismo que nós veremos no módulo de crise do capital, reestruturação produtiva, não é ausência de Estado, é presença de Estado sob moldes de repressão e assistencialização. Então, o neoliberalismo não é a ausência total do Estado, não é o abandono do Estado, é o Estado assumindo um novo papel, que é, de um lado, o uso da força, do braço, do poder,
e de um outro da assistencialização mínima. Ou até né, nem assistencialização nos dias de hoje, é auxiliação, é auxílio, 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 sem estar atrelado a programas, ações e a própria política de assistência social. Então, o polo hoje de trato das expressões da questão social, com todo esse processo de agudização da precarização do trabalho, de descenso das lutas sociais, leva a uma mudança no trato da questão social por parte do Estado, reflexo desse cenário de disputas políticas e de direcionamentos estratégicos no trato dessa questão, e se há essa tendência de assistencialização focalizada de um lado, de combate à pobreza, e assistencialização aqui num sentido de que parece que só cabe à política de assistência social fazer essa oferta de proteção social, como se uma única política, sem estar articulada a um sistema de seguridade social, a uma política de educação e a uma política de emprego e renda, cultura e lazer, enfim, como se somente a assistência conseguisse sanar as situações de risco e vulnerabilidade social. Então, a assistencialização é o foco, como se uma única política conseguisse dar conta, e mais uma política que sofre com desfinanciamento, com a precarização, com a ausência de oferta e de potencialidades para a necessidade brasileira contemporânea. Então, esse foco da assistencialização é uma tendência muito forte, isso cai muito em concurso, e a figura que fala isso não é só a Marilde Yamamoto, José Paulo Neto também fala sobre isso, a própria Carmelite Asbeck, a Silvana Mara, a Elaine Berg, todos os autores do serviço social estão indo aqui, a Ana Elizabeth Mota também, nesse foco da assistencialização que se tem. E até eu digo, né, que quiçá que fosse só assistência social enquanto política pública, cada vez mais é só os auxílios, só os benefícios, sem estarem atrelados aos programas, os programas padecem de recursos financeiros e os recursos são só para auxílio. E a gente sabe que apenas o benefício financeiro, ele não constrói proteção social, ele não aumenta, ele é crucial, ele é muito importante, mas ele sozinho não consegue resolver todo o fosso social de desigualdade social que nós temos, certamente. E além disso, o outro braço da violência, da criminalização, não é por acaso, não é coincidência e não é falta de conhecimento, é levar a polícia para fazer a retirada de pessoas que estão, por exemplo, ali na Cracolândia, um exemplo. Como é que você vai tratar com força as pessoas que precisam de atendimento médico? É questão de saúde pública, então o Estado olha para isso criminalizando, punindo, tirando torneiras das ruas na pandemia, como aconteceu em São Paulo, que ONGs colocaram pias públicas para lavar a mão, o Estado vai e tira, constrói pinos de concreto embaixo dos viadutos, que é para essa população não ter população em situação de rua, enfim, vários elementos. Aí a resposta da força, né, dos chamados casos e tiroteios por engano, em que pessoas pobres e negras são assassinadas. Então, lembra disso, assistencialização e focalização. E para complementar aqui nessa parte da naturalização, acontece muito
muito porque no cenário do neoliberalismo na cena contemporânea, o que nós temos é um processo de individualização da questão social, que vai coadunar, veremos a seguir, num processo que retira a dimensão coletiva da questão social, portanto, retirando todo aí seu processo de luta e resistência e de como ela é fruto desse processo, né? É uma artimanha que sim é ideológica, ela mistifica a realidade, ela reduz a questão social a uma dificuldade, né? Como é um problema do indivíduo, é uma dificuldade do indivíduo, o que de certo modo torna a questão social como um problema moral, né? Retorna. Por isso que a Yazbek vai falar de refilantropização. Daqui a pouco eu vou retomar esse termo com vocês. Se é uma individualização, a questão social é vista como uma dificuldade pessoal, portanto, isso é um problema de cunho moral, de ordem moral, o que é uma verdadeira, né, digamos assim, despolitização da questão social. Transfere para a arena privada o enfrentamento, então é cada um por si, salve-se quem puder, o problema é seu. No capitalismo atual é muito isso, é cada um por si, e talvez alguém solidário possa um dia te ajudar, porque o Estado em si mesmo ele já jogou, já abandonou qualquer tipo de trato, porque a tendência é de, isso é visto, né, como gasto, né? É como se fosse um gasto e o Estado não tem que gastar com isto. A gente vai ver mais sobre isso, tá? Em breve. Bom, bora para uma questão aqui para a gente treinar, que é importante, né? É importante dar uma treinadinha, não vamos ficar só na teoria, não. Bora lá. Contemporaneamente, sob a hegemonia do capital financeiro, que Yamamoto, na obra dela, vai falar que é capital fetiche, a manifestação da questão social é mais do que expressão da pobreza, miséria e exclusão. Dessa forma, a radicalidade da alienação atestada sob o predomínio do capital fetiche é a banalização do humano, a ampliação do trabalho, a subvalorização do estudo e a redução das necessidades essenciais. Vejamos, Marilda Yamamoto, quando ela vai fazer toda a discussão do capital fetiche, do capital financeiro, ela vai atrelar esse processo a uma categoria que ela pega do David Harvey, que é o processo de acumulação flexível. A gente vai ver isso aprofundado, né, na parte mais sobre crise, neoliberalismo. Aqui a gente vai ver muita passão por cima mesmo. Ela vai trazer a acumulação flexível, a pós-modernidade, a reestruturação produtiva,
como tudo isso um processo de agudizamento da racionalidade neoliberal. Essa racionalidade neoliberal, ela preza muito o eu. Os fracassos e sucessos do eu. É tudo muito. O fracasso e sucesso depende da pessoa. Toda a responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso, da sua proteção ou desproteção social é ligada à responsabilidade individual. E se ele falha, portanto, ele fracassa. O neoliberalismo tem muito essa característica, né, daqui a gente até chama de psicopolítica, porque ele mexe muito com essa questão da subjetividade, das leituras e análise de lentes que se tem sobre a realidade social. Como preza muito pelo eu, é muito individualista. E por ser extremamente individualista, ele ignora as necessidades coletivas, ele só pensa na necessidade do eu. Então, tá errado quando a gente fala que esse cenário é a redução das necessidades essenciais. Pelo contrário, há uma ampliação das necessidades sociais, porque o Estado está desregulamentado e não oferta mais como ofertava em outrora proteção social. A resposta à ampliação do trabalho, a gente não tem uma ampliação do trabalho, que a gente tem uma precarização e reestruturação produtiva do trabalho, uma plataformização do trabalho, esse trabalho é reconfigurado, é colocado em novas configurações, não há uma subvalorização do estudo. A resposta é letra A, banalização do humano. Então, a Marilda ela vai colocar o tempo todo que esse cenário de capital fetiche, capital financeiro, de acumulação flexível, pós-modernidade, reestruturação produtiva, neoliberalismo, que é a ode, né, da mundialização do capital, desse cenário contemporâneo que a gente vive, do lucro pelo lucro, da obsolescência programada, da fetichização e reificação, da primazia do eu, da meritocracia, vai se ter uma completa banalização do humano. O humano é completamente descartável, porque no processo de fetichização, o que a gente privilegia são as coisas, as mercadorias, o processo próprio de especulação do dinheiro. Isso faz com que se há uma banalização humana completa. Ora, você deve saber que com certeza tem muitas pessoas que ficam mais preocupadas quando o celular cai. E calma, eu não estou fazendo nenhum julgamento moral disso. O celular cai, você fica nervoso, mas você vê talvez uma pessoa na rua em situação de vulnerabilidade social, você não tem o mesmo sentimento de empatia. Isso é um problema moral seu? Não, isso é a ótica neoliberal, como a racionalidade neoliberal opera. Claro, elevando ao máximo as categorias do próprio sistema capitalista de reificação, coisificação, fetichização das mercadorias, em que elas passam a ter características humanas e o humano passa a ter características de coisa. Há uma coisificação do humano e um privilegiamento das relações mercantis, né?
Porque o próprio neoliberalismo faz você ter essa relação mais próxima com as mercadorias do que com as outras pessoas. Olha que coisa, tá? Então você se relaciona com mercadorias e isso faz uma banalização do humano, porque se você prefere um celular do que um ser humano, gente, que projeto humanitário é esse? Para onde vamos enquanto sociedade? Entende? Então, a característica ela vai trazer o predomínio da banalização da vida humana, de violação dos direitos humanos, de barbárie social. A barbárie, gente, é o caos, né? É o caos. Bom, terminamos essa primeira parte da aula sobre questão social na contemporaneidade. A gente se vê na próxima parte. Bom, aluno, bora lá para a parte 2 da nossa aula sobre questão social na cena contemporânea. Vamos ver aqui. Olha, eu trouxe agora, a gente vai sair um pouco da Mario Yamamoto, mas já já a gente retorna para ela. Eu trouxe aqui essa citação do José Paulo Neto, porque ele fala também no mesmo sentido que a Marilda falou, conforme eu falei na aula anterior. Olha só, a articulação orgânica da repressão às classes perigosas e a assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao enfrentamento da questão social constitui uma face contemporânea da barbárie. Olha, pois nós temos aqui mais um dado, né, que fala, de certo modo, sobre a banalização da vida humana e como a centralidade atual da sociedade neoliberal é, de um lado, a repressão, tá? E de outro, a assistencialização das políticas sociais. De fato, a hipertrofia da dimensão ação repressiva do Estado burguês conjuga-se outra dimensão coesiva e legitimadora, o novo assistencialismo, a nova filantropia que satura as várias iniciativas estatais e privadas mediante as chamadas parcerias público-privado, que configuram as políticas sociais implementadas desde os anos 80 e 90 para enfrentar o quadro de pauperização contemporânea, isto é, a questão social nova, ele coloca, né, de uma forma, enfim, chamativa ou velha, porque a gente vai ver em breve, tá, essa questão aí do novo e do velho. Existe uma nova questão social ou é uma velha questão social? E aqui o José Paulo Neto brincou um pouco com isso, tá? Então ele destaca, né? Pode ser que a dimensão repressiva ela vez ou outra aumenta ou diminua, mas sempre terá ali o foco da assistencialização, dessa nova filantropia que a Esbeck vai chamar de refilantropização da questão social, que coaduna na individualização das expressões da questão social como sendo um problema do sujeito, da pessoa, e não expressão do sistema, da sociedade que a gente vive. Vamos responder aqui essa questão da banca FGV. Inclusive, eu já vi a FGV trazer 2 vezes essa mesma questão, 2 vezes igual, tal aqui
a FGV já cobrou. Então, você não vai jamais errar esse assunto. O neoliberalismo altera a forma de enfrentamento da questão social por parte do Estado. Ora, se diferentes níveis de capitalismo produz diferentes estágios da questão social, isso também coaduna em diferentes estágios do trato da questão social a partir das políticas sociais. Hoje, esse enfrentamento tem se dado por meio da dualidade. Letra A, democracia e autoritarismo, marxismo e pós-modernidade. O marxismo e a pós-modernidade, acho que não, né, gente? Pragmatismo e tecnicismo, ok, talvez isso até poderia ser. Cidadão consumidor, cidadão pobre, isso é uma característica também, mas não responde ao enunciado da nossa questão. Focalizada. Repressão e assistência focalizada? Sim. Letra E é a nossa resposta, porque é justamente como se tem a dualidade de enfrentamento das expressões da questão social hoje. A gente pode dizer que cidadão consumidor e cidadão pobre, apesar de ser também uma tendência muito mais ligada à leitura sociológica da realidade contemporânea, ela é fruto também desse processo de assistencialização, porque a assistencialização, ela exclui, tá, as pessoas mais, digamos, ali que tem um determinado poder de consumo. Ela é mais voltada ali para extrema pobreza, ofertando os mínimos possíveis. E como ela tem muitas condicionalidades, vai ter então, né, digamos assim, mais dificuldades de acesso para aquela pessoa que tem um pouquinho ali a mais, sabe? Que qualquer coisa a mais que se tem no Brasil, aparentemente já se é classe média. Um problema nisso, né? Enfim, então, cidadão consumidor, cidadão pobre, existe sociologicamente, é uma tendência, mas não é por meio dela que se enfrenta, né, hoje, na contemporaneidade, o trato da questão social. Então, não explica isso. Isso é mais uma consequência da assistencialização. Certo? Então, repressão, assistência focalizada, lembra disso. FGV já cobrou mais de uma vez como é o trato atual no neoliberalismo das expressões da questão social. Bom, vamos continuar aqui a nossa aula. Eu vou vou aprofundar mais agora na parte da refilantropização da questão social, que é um processo contemporâneo também que passa essa categoria, esse conceito. Ocorrem várias formas de trato e resposta à questão social, mas especialmente a de enfrentá-la, de forma com a fragmentação das questões sociais. Lembra que a gente já conversou sobre isso, essa tendência da fragmentação, da pulverização, que é uma coisa que não é só contemporânea, mas desde a leitura mais conservadora, mais moralizante, positivista e neotomista da questão social, se tem essa visão de fragmentar também a questão social em questões sociais, em problemas sociais, atribuindo unilateralmente aos indivíduos singulares a responsabilidade por suas dificuldades. Então, no cenário contemporâneo, o enfrentamento às expressões da questão social desresponsabiliza o Estado nesse trato e responsabiliza o indivíduo, transfere para o indivíduo ou para a família
a responsabilidade de proteção social, que é o que a Regina Célia Mioto vai chamar de familismo, né? Que a gente vê lá na discussão do módulo de família. Então, esse processo transfere para os indivíduos único e responsabilidade deles, seu sucesso, seu fracasso, sua proteção social é a responsabilidade dele. O Estado vai atuar, olhe lá, quando fracassar e mesmo assim pontualmente. Suas dificuldades pela sua pobreza, isentando, portanto, a sociedade de classes de sua responsabilidade na produção de desigualdades sociais. Então, aqui há um processo tanto de individualização, de moralização da questão social, porque ela é tornada um problema pessoal, um problema individual, e ainda, né, essa naturalização, essa deshistorização da questão social. Certamente, isso leva ao que Carmelite Asbeck falará como despolitização e refilantropização da questão social. Questão social é uma questão nessa linha de perspectiva, nessa lente de mundo, como um dever moral, é uma questão moral e transfere da arena pública, que são das lutas sociais, das resistências, das ações sistemáticas do Estado, do processo social, de consciência desse processo, transfere-se da cena pública para a cena privada, para um problema da família, da pessoa, do foro íntimo, da sua vontade individual de adesão aos programas. Ah, fulana, por que você não foi no CAPS? É assim, né? Transfere, por que você não fez isso? Por que você não faz isso? Como se o Estado oferecesse condições para que ela fizesse o que está sendo solicitado. Então, é muito também retomado nesse processo de despolitização e refilantropização todo o processo de chamar a sociedade civil aos seus atos também de solidariedade, né, ao seu espírito de ser solidário e de promover a coesão social. Então, se transfere para a sociedade, se desresponsabiliza do Estado. E aí, nesse cenário, o que acaba ganhando, né, são os interesses sociais que se tem por trás. Então, a gente vê hoje muitas igrejas que sim fazem um trabalho belíssimo, tentando retirar pessoas do uso indevido de álcool e outras drogas. Mas elas fazem com isso porque elas realmente querem retirar essas pessoas do uso indevido ou porque elas querem capitanear para si novos legionários. Então, quando a gente transfere para a esfera privada, para a esfera solidária, a gente perde esse controle público da ação que está sendo ofertada, porque ela fica aí a partir dos interesses privados que cada um tem, e eles podem ser os mais diversos possíveis, porque eu posso dar exemplo nessa, mas eu posso dar outros tipos de exemplos também, tá? Enfim, um movimento social, enfim, para não dizer que eu tô aqui, né, enfim, falando alguma coisa aí. Bom, sobre a refilantropização, então, vamos resumir. É uma perspectiva que privilegia a lógica do favor. Então, se ela privilegia a lógica do favor, ela traz prejuízo para a lógica do direito.
o direito ele é visto, então, não como uma conquista, mas como uma concessão só do Estado. O Estado ele é bonzinho em conceder, e se não conceder, problema de vocês. O que desresponsabiliza o Estado em nome do ajuste fiscal, porque qualquer investimento social é tomado como gasto, como crescimento exorbitante do Estado, o endividamento do Estado, transferindo para a sociedade as iniciativas de atendimento às necessidades sociais. Então, quando tem a sociedade, e não que isso não deva ocorrer, a sociedade sim, ela tem que participar. Eu sou super favorável e uma mulher otimista com os projetos da sociedade civil, só que isso não pode ser feito de qualquer maneira. A ação não governamental, a sociedade civil tem que ser organizada. Então, precisa também estar paramentado por normas, por regras, mas a gente não vê isso acontecer, tá? Às vezes até o contrário. Bom, ainda avançando agora sobre o neoliberalismo que, conforme veremos no módulo de crise, capitalismo, conjuntura, é uma racionalidade, né? É uma racionalidade econômica, é uma racionalidade ideológica, é uma concepção de mundo, é algo muito maior que uma política econômica, tá? E a gente já viu que neoliberalismo não é ausência de Estado, é transformação do Estado. Então, o Estado ele não fica ausente, ele amplia para o capital e diminui para o social. O Estado, que até então era uma das principais instituições reguladoras desse processo, do trato das expressões da questão social, também sofre transformações relevantes. Ora, se temos mudanças na configuração das expressões da questão social na relação capital-trabalho, certamente isso vai ter consequência em tudo aquilo que é determinado por isso, como as políticas sociais e o Estado. Uma das mudanças mais importantes refere-se ao encolhimento da ação reguladora do Estado na esfera do social, mas isso não implica uma ruptura com o Estado intervencionista. A ideia de desregulação faz parte do próprio corpo ideológico do neoliberalismo, colocando e redefinindo os papéis do mercado, do Estado, do capital e do trabalho. É aquilo, né? Os custos do processo de produção, os custos da crise, eles são socializados, mas os benefícios, os privilégios e os lucros, eles são privatizados. É um Estado que desregula, regulando de uma outra forma, como diz Neto. É um Estado mínimo para o social e máximo para o capital. Neoliberalismo não é ausência de Estado, é transformação do Estado, olha só, para outras formas de intervir, intervindo muito mais no plano econômico do que social. Vejamos aqui essa citação da Marilda Yamamoto. Ela fala o seguinte: as conquistas sociais acumuladas têm sido transformadas em causa de gastos sociais excedentes. A gente sempre vê esse discurso, né? Que se encontrariam na raiz da crise fiscal, uma suposta crise fiscal do Estado,
segundo a interpretação neoliberal. A contrapartida tem sido a difusão da ideia liberal de que o bem-estar social pertence ao foro privado dos indivíduos, famílias e comunidades. A intervenção do Estado no atendimento às necessidades sociais é pouco recomendada, transferida para o mercado e a filantropia como alternativa aos direitos sociais, que só tem existência na comunidade política. Como bem lembra Yazbek, o pensamento neoliberal estimula um vasto empreendimento de refilantropização da questão social e opera uma profunda despolitização da questão social, ao desqualificá-la como questão pública, questão política e questão nacional. Gente, presta atenção, como é sofisticado esse processo neoliberal de transferir o bem-estar social para o foro privado. E isso não acontece só privatizando, isso não acontece só desregulamentando, isso não acontece só transferindo as necessidades sociais para o mercado e para a filantropia. Isso acontece também precarizando o próprio serviço público. Vamos parar para pensar. O que adianta, né, a gente, por exemplo, oferta no Sistema Único de Saúde leitos, mas não oferta fralda, falta remédio, falta lençol, falta profissional para acompanhar. É uma privatização velada do Sistema Único de Saúde. Mas você traz o lençol, você traz sua comida, traga a comida do acompanhante, vocês têm que trazer a sonda nasogástrica, vocês têm que trazer tal remédio que está faltando. Isso já é a operação da transferência para o foro privado, de uma forma sofisticada através do público, entende? Então, isso é uma tendência do sistema. Bom, vejamos aqui outras tendências no trato, tá, da questão social em tempos neoliberais. O neoliberalismo coloca uma nova razão de ser no Estado e nos indivíduos, precarizando ainda mais as seguranças sociais e o papel do Estado em ofertar direitos sociais. A prevalência deve ser do mercado e ser buscada de forma individual, especialmente no estímulo ao trabalho e ao empreendedorismo, mesmo com tanta desindustrialização e inovação tecnológica que aumenta absurdamente o desemprego e a precariedade do trabalho. Yamamoto reforça 3 tendências no campo da política da questão social. Primeiro, um reforço ao individualismo e à responsabilização das famílias pela ultrapassagem dos níveis de pobreza. Isso transfere para os indivíduos e famílias a responsabilidade no enfrentamento da desigualdade social. Isso está também cada vez mais colocado em políticas sociais com mais condicionalidades e extrema fiscalização do seu cumprimento. Os bloqueios de benefícios, porque uma vírgula ali fez a diferença. É a fiscalização extrema que o Estado solicita
do que tem dentro de armários, para abrir geladeira, para saber quantos cômodos tem, se tem poeira na casa, mas ao mesmo tempo o próprio Estado não oferta saneamento básico para aquele território. Então, uma tendência é o reforço do individualismo e a responsabilização das famílias. Segundo, esvaziamento do discurso político e de responsabilização do Estado e um reforço do trabalho voluntário, proporcionando uma refilantropização da questão social. Então, há toda uma despolitização, que também é reflexo no descenso das lutas sociais, vai privatizando a vida, né? E isso vai se tornando cada vez mais natural. Água e energia, que eram direitos, hoje são transformados aí em apenas simples mercadorias. 3. Assistencialização na barbárie, um reforço de um elo muitas vezes de repressão e assistência no trato da questão social, como a assistência à repressão fosse resolver raízes profundas da desigualdade social brasileira. Bom, Yamamoto também vai dizer que a questão social tem sido enfrentada por projetos sociais distintos. Isso traz uma tensão na sociedade. Afinal, são diversos projetos societários em disputa. E ela vai destacar 3 projetos de enfrentamento, 3 tendências de enfrentamento à questão social, e esses projetos eles estão em disputa na sociedade. Em primeiro lugar, nós temos um projeto de caráter universal, democrático, que é orientado pela Constituição de 1988, fundado nos princípios da participação social, do controle social, da seguridade social. Um segundo projeto é o projeto de inspiração neoliberal, que visa subordinar os direitos sociais à lógica do orçamento, alegando uma crise fiscal, subvertendo o preceito constitucional à disponibilidade dos recursos. Então, pouco importa que está previsto Seguridade Social universal, vai ser a partir dos recursos, sendo que os recursos a gente vai privilegiar muito mais o agronegócio, por exemplo. C. O projeto vinculado ao terceiro setor, um desdobramento da proposta neoliberal que expressa uma dupla via, transferência de responsabilidade governamental para as ONGs, as organizações não governamentais, e mercantilização do atendimento às necessidades sociais, evidente no campo da saúde, da educação, entre outros. Repare bem, o problema nunca, jamais é existir organizações não governamentais. Elas são muito importantes, mas elas não podem fazer o essencial. O essencial tem que ser ofertado pela proteção social pública do Estado. Até porque isso requer fiscalização. Quando a gente entrega para a via privada, se perde também o controle de como é feito. Então, a gente pode pegar, por exemplo, alguns casos de comunidade terapêutica, que a gente vai ver aí horrores. A gente vai ver internação compulsória, que não deveria estar acontecendo, mas, ora, o Estado entregou essa responsabilidade, aí é do jeito a partir das narrativas ideológicas que pagam a conta. Você já ouviu falar que quem paga a banda escolhe a música? Então, né? Bom, bora ver aqui. Eu elenquei 9 características
sobre a questão social na contemporaneidade, tá? Eu já falei delas aqui durante a aula, mas aqui eu elenquei para você ter essa visualização, tá? Flexibilização das relações de trabalho, acumulação flexível e mundialização do capital, neoliberalismo com políticas de ajuste e redução de investimento no social e também com a privatização, lógica de mercado utilitária e mercadológica, processo de criminalização da pobreza, programas assistenciais focalizados no combate à pobreza, assistência social focalizada de um lado e repressão e criminalização do outro, cidadão consumidor é privilegiado em detrimento do chamado cidadão pobre. Então, a cidadania ela vai criando níveis e novas formas de aparecer e desmonte dos direitos sociais. Bom, gente, para a gente ter uma nova diversidade de elementos para pensar, eu trouxe alguns conceitos interessantes, bem contemporâneos, que são novas expressões da questão social, digamos assim, mas que ajudam a gente a visualizar novos elementos e novas questões que estão colocadas hoje. E eu quis trazer essa abordagem um pouco diferente. Primeiro conceito que eu trouxe aqui foi de gentrificação. Você já ouviu falar de gentrificação? É um conceito muito usado na sociologia, especialmente na sociologia urbana, na arquitetura, na discussão sobre geografia, cidades, territórios, urbanização. Eu acho que isso tem muito a ver com o serviço social e é algo muito contemporâneo, é algo muito latente e muito atual. E a gentrificação nada mais é do que o processo de transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação socioespacial nas cidades. A gentrificação modifica a paisagem urbana e o perfil social dos bairros, provocando sua valorização mercadológica e a expulsão de antigos moradores. Então, especialmente nos centros urbanos mais avançados e maiores, nós veremos muito latente esse processo de gentrificação. E geralmente ele acontece muito ligado a partir da especulação imobiliária, criando uma verdadeira bolha imobiliária, se construindo inúmeros mega projetos e empreendimentos, mas sem nenhum planejamento urbano, sem pensar como as pessoas que estão ali naquele bairro querem esse planejamento urbano. Isso leva a um maior encarecimento e a uma expulsão cada vez maior das populações mais subalternas para as periferias, porque os centros estão cada vez mais sendo especulados nesses processos de gentrificação. Se vocês quiserem, é muito comum esse processo em Nova York, por exemplo, na própria Paris, em Londres, em São Paulo, em Recife, que também viveu isso assim, muito com o processo de gentrificação. Balneário Camboriú é um exemplo muito real assim, do que é uma gentrificação, de você criar um polo de especulação imobiliária e expulsar antigos moradores, porque eles acabam não tendo mais a capacidade de morar naquele lugar. E a gente vê muito isso também com turismo de massa,
porque o turismo de massa também alimenta a gentrificação, criando empreendimentos e especulações imobiliárias, fazendo com que as pessoas que não acabam não conseguindo mais pagar o local que ela morava ou morou a vida toda, entende? Então, gentrificação eu quis trazer porque é algo muito recente, é algo muito novo. Eu acho que se enriquece quando a gente vai pensar as expressões da questão social. Eu trouxe também aqui um conceito que eu considero super interessante para a gente ter uma nova lente para aprender esse processo de criminalização da pobreza, no processo de assistencialização das políticas, que é a aporofobia. A aporofobia é um conceito criado nos anos 1990 pela filósofa Adela Cortina, ela é espanhola, para designar a aversão aos pobres. Eu acho que hoje a gente tem muito essa tendência da aporofobia, e isso se manifesta desde atitudes individuais até uma atitude nas políticas públicas. Como eu já mencionei para vocês, eu já vi muitos casos de colegas de trabalho meu tratar as pessoas diferente a partir do que elas aparentam, né? Como o meu local de trabalho está num local muito desigual, ao mesmo tempo que tem uma classe média, tem uma classe que vive mais em situação de risco social, existe uma atitude institucional de aversão à pobreza, de aversão aos pobres. E a gente tem que ficar sempre vigilante também com as nossas atitudes, porque os nossos comportamentos e habilidades profissionais também refletem o que a instituição traz. E a instituição traz muito isso, dessa aversão aos pobres, por exemplo, quando solicita essa fiscalização extrema da vida privada, especialmente da população mais pobre, pedindo que a gente, inclusive, passe o dedo nos móveis para saber se tem poeira. No Brasil, também é conhecida como pobrefobia. A professora de Ética e Filosofia Política da Universidade de Valência, na Espanha, criou esse termo por perceber a necessidade de diferenciar essa atitude da xenofobia e do racismo. Xenofobia e racismo que também são expressões da questão social, tá? Que são as discriminações contra estrangeiros e grupos étnicos, respectivamente. Então, a aporofobia tem mais essa questão também aí, um novo elemento, que se a gente parar para pensar, também tem um recorte de classe, embora não tão aparente assim. Bom, outro conceito que eu quis trazer para vocês, que está muito vigente, que é muito atual, é a migração climática. Hoje, um dos maiores problemas do capitalismo é ambiental, né? Mas ele transfere esse problema para você e para mim. Cabe a gente ficar reciclando sacola e ficar reciclando lixo, enquanto eles estão produzindo toneladas e toneladas de lixo e poluindo com carbono. Mas não, o meio ambiente que vai salvar vai ser eu e você usando ecobag. Tenha santa paciência, hein? Não que não é importante, viu? Eu uso ecobag, mas aí a responsabilidade de salvar o meio ambiente, meus queridos, é de quem polui mais e não minha, tá? Migração climática é uma consequência da crise climática e é o nome dado ao deslocamento populacional impulsionado por causas climáticas. Relatório revela que eventos climáticos extremos forçaram a migração de quase 32 milhões de pessoas
No mundo todo, na América, são 2,1 milhões de pessoas. Migração climática. Gente, isso reverbera em várias camadas da expressão da questão social e no nosso trabalho, tá? Pensa nisso, pense essas tendências, tá? Isso já é uma atualidade, especialmente nos grandes centros urbanos. No último ano, deslocamentos foram 41% maiores do que a média da última década. Enchentes foram os principais eventos responsáveis por esses deslocamentos forçados. E, gente, olha só, quem sofre mais na migração climática? Mulheres e crianças são impactadas duplamente com a migração climática, porque a mulher, ela já pode sempre ser duplamente violentada sexualmente, psicologicamente, por causa da insegurança do deslocamento. Crianças também, por serem pessoas em desenvolvimento e com a necessidade de responsabilidade de outra pessoa, sofrem ainda mais e ainda estão vulneráveis ao tráfico humano, tráfico sexual de pessoas, tráfico internacional. Então, dentro da migração climática, a gente ainda consegue fazer recortes de gênero, de idade e também de raça, tá? O Brasil foi o país da América com maior quantidade de pessoas a migrarem por motivos climáticos no último ano. E eu trouxe essa notícia aqui do Brasil de Fato, o seguinte: mudança climática é a fábrica de gerar pobreza, diz secretário do Observatório do Clima. E aqui eu poderia trazer diversos novos elementos para a gente pensar as expressões da questão social. O bullying, o cyberbullying, a exclusão digital, por exemplo, também é uma expressão da questão social. Eu poderia trazer a pobreza menstrual, eu poderia trazer, enfim, a violência obstétrica contra mulheres negras. As expressões da questão social, gente, elas são as mais diversas e cada vez mais elas se dinamizam e elas caem no nosso colo com políticas sociais precárias para fazer os atendimentos, tá? Sobra para a gente do serviço social e haja, né, procedimento técnico, haja sofrimento ético-político para dar conta de tanta demanda multifacetada das expressões da questão social. Cena contemporânea é isso. Eu poderia falar também da migração de guerras, quanto que a guerra não está causando migração. Chega por semana na Argentina aviões lotados de ucranianos, de russos. É algo também que acontece, além da migração climática, a migração mediante a fuga das guerras. E é um dos maiores problemas hoje que enfrenta alguns países europeus, tá? A gente termina essa parte, a gente se encontra no próximo bloco, em que eu vou comentar questões e a gente vai treinar esse assunto e garantir a tua aprovação, tá? Bora para a parte 3 dessa aula. Desta vez, nós vamos falar sobre questão na contemporaneidade, 3:25. mas desta vez comentando questões, tá? Bora lá? Ó, a nossa primeira questão, nós temos o seguinte: acerca da questão social e de suas expressões no Brasil contemporâneo,
Assinale a alternativa correta. Letra A. A questão social circunscreve-se aos problemas sociais que são vivenciados pelas famílias demandatárias da ação do serviço social. Essa leitura aqui é uma leitura positivista, funcionalista, moralista, porque ela coloca no âmbito privado a questão social. E na leitura do serviço social a partir da lente crítica e humanista, a questão social é a desigualdade social, econômica e política, advinda da contradição entre as classes, do acesso desigual à riqueza socialmente produzida. Então, quando coloca aqui, problema e família, a gente liga a antena, porque essa é uma leitura do serviço social tradicional e não contemporâneo. Letra B. O serviço social, como expressão do trabalho coletivo no âmbito das políticas sociais, abrange a mediação privilegiada e exclusiva do trabalho profissional frente às configurações da questão social. Sim, o serviço social, ele é fruto, desse mercado de trabalho criado no enfrentamento à expressão da questão social. E sim, nós somos expressão do trabalho coletivo, nós somos o que nós chamamos de uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, é um trabalho especializado. E a política social é sim essa mediação privilegiada com a realidade social, mas ela não é exclusiva do trabalho profissional. Há outras frentes que abarcam o trabalho profissional, o serviço social, como as próprias organizações não governamentais, o próprio mercado. Então, quando ele coloca aqui exclusivo, tem que ter cuidado com esse tipo de adjetivo. Letra C. Os termos expressões da questão social e exclusão social são sinônimos e expressam o mesmo fenômeno social. A gente não viu isso ainda, porque a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas errado. Expressões da questão social e exclusão social não são sinônimos, não são sinônimos. Por quê? Exclusão social pertence a uma outra escola sociológica, a escola francesa. É uma leitura totalmente diferente. O que está excluído é porque não está incluído. Então tem muito essa visão de inclusão e exclusão. É uma visão muito mecânica, maquineísta. E expressões da questão social têm um fundamento lá no pauperismo, na Lei Geral de Acumulação Capitalista, no desenvolvimento social e combinado. Tá? Então, não são sinônimos e não expressam o mesmo fenômeno, não buscam expressar o mesmo fenômeno. Letra D. A questão social e suas manifestações na sociedade brasileira são objeto de ação e de intervenção unicamente do Estado. Não, também é objeto de intervenção do mercado e da sociedade.
Letra E. A questão social é indissociável da sociabilidade capitalista e envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades sociais socialmente produzidas. Sim, letra E é a nossa resposta. Bora aqui para mais uma questão. Segundo Yamamoto, 2013, ao nível das requisições profissionais, 3 tendências prevalecentes na cultura contemporânea de raiz liberal vêm interferindo decisivamente nas respostas institucionais à questão social. No âmbito da política social, assinale a alternativa que não se refere a essas tendências. A gente falou sobre essas tendências ao decorrer dessa aula. Letra A. Responsabilização da família trabalhadora pela ultrapassagem dos níveis de pobreza. Sim, a gente pode dizer que o processo de refilantropização, de despolitização da questão social leva a uma responsabilização dos indivíduos e das famílias por suas situações, por seus fracassos, por seus sucessos. Letra B. A moralização da questão social, sim, a gente pode dizer também que uma tendência, inclusive que resvala no trato profissional, é a moralização da questão social, é a sua individualização como um problema pessoal. Letra C. Reforço do individualismo. Sim, a gente pode dizer que existe muito essa questão da meritocracia, do eu. Letra D. Assistencialização da barbárie do capital e criminalização de suas manifestações. Então, sim, é uma tendência essa questão da assistencialização, da repressão, da criminalização. Letra E, burocracia, não é uma tendência citada por Mario Yamamoto. Você pode ver que distou um pouco, até porque a burocracia é uma característica do Estado, independentemente aí, né, desse cenário neoliberal. Enfim, a burocracia é muito anterior e mais ampla do que isso. Vamos para mais uma questão sobre a atuação do assistente social em relação às expressões contemporâneas da questão social. Informe-se se é verdadeiro com V ou falso com F, o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeiro, exige-se uma postura atenta quanto aos novos processos que produzem a questão social. Vejamos, exige-se uma postura atenta quanto aos novos processos que produzem a questão social. Bora para a segunda. Esse profissional deve priorizar o tratamento imediatista das questões que se apresentarem em seu cotidiano profissional. Olha, você acha que o profissional de serviço social, que tem uma leitura crítica, que analisa as expressões da questão social a partir do pauperismo, tem que ter essa leitura imediatista? Claro que não. Então, essa aqui é falsa. É sempre uma leitura mediatizada, com mediações, com particularidades. Lembra da aula de instrumentalidade. Terceiro,
pérfido profissional, investigação constante da realidade para aprender os determinantes das múltiplas expressões da questão social, aqui está verdadeiro. Quarto, faz necessário resgatar a visão unívona e indiferenciada das expressões da questão social. Errado, tem que se ter uma visão que ela é multideterminada, a visão da Lei Geral de Acumulação Capitalista, de compreender o seu cenário. Então, unívono, una, e indiferenciada, não, ela está relacionada com as relações sociais. Então, esta aqui é falsa. Bom, vejamos ainda. A primeira fala o seguinte: exige-se uma postura quanto aos novos processos que produzem a questão social. Perceba que ele fala produz a questão social e não uma nova questão social. Fala em novos processos, novos elementos, novas configurações, e sim, isso é verdadeiro. Então, a nossa resposta correta aqui é letra B, VF, VF. Fechou? Bom, pessoal, a gente finaliza esse bloco de